Eu sou a Lela, aqui do @LelaLudens, e hoje nesse bate-papo nós vamos receber a Camila do Estúdio do Brincar, um projeto novo do curso de Pedagogia da Universidade de Santa Cruz do Sul, onde eu também sou professora no curso de Fisioterapia. E nessa live a gente vai conversar e conhecer o projeto Estúdio do Brincar. Falar sobre ludicidade, brincadeira, né, no desenvolvimento infantil e humano. Oi, agora Olá! sim. Que bom! Acho que agora deu certo. Vamos experimentar. É que a gente já Uhum, tinha entrado e estava dando um eco. A gente já estava uhum. brincando, na verdade, né? Brincando Sim, de é. eco. São tentativas, né? Então vamos conversar. Te apresenta Sim, primeiro tá e a bom. gente vai conversando. Sim, vou me apresentar então. Então, meu nome é Camila Nicklish, eu tenho 20 anos, sou aqui de Santa Cruz mesmo. E agora eu sou egressa do quarto semestre do curso de pedagogia aqui da Unisc. E essa sou eu, assim, falando um pouco da pedagogia, para mim, eu sempre quis ser professora, né? Mas a pedagogia, assim, não era uma área que eu pensava, assim, na minha trajetória escolar, pensando em ser professora. E no momento, assim, da escolha dos cursos ali, no Enem, né, e tudo mais, surgiu a oportunidade da pedagogia. E daí, assim, eu entrei, me atirei de cabeça na pedagogia e hoje, assim, eu sempre falo isso. Faço questão de dizer que assim eu não escolheria outra coisa hoje, assim que eu me apaixonei pela pedagogia assim completamente. Então, hoje eu fico muito feliz por ter feito essa escolha na época. Que legal, muito bom. Eu sou Uhum. pedagoga também, Sim, além de fisioterapeuta e de outras coisas. Então, eu sou uma suspeita para falar porque eu sou uma sim. apaixonada, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que, Uhum. para mim, vem antes da pedagogia. Na minha vida, vem antes da pedagogia e da fisioterapia. Sim. E para saber se na tua vida veio também. A minha irmã, a Cássia, é psicóloga, acabou de entrar, e na dela foi determinante para a escolha profissional dela, que foi não querer parar de brincar. Sim, com certeza. Eu acho eu acho que isso é muito presente, assim, principalmente. Assim, eu acho que para pedagogia, acho que para a vida toda, na verdade, em todas as áreas deveria ser assim. Mas acho que principalmente para pedagogia, acho que tem que ser apaixonado por brincar. Tem que ser, assim, é o que tu quer fazer da tua vida. E eu acho que para mim é muito isso. Nunca quis parar de brincar mesmo. De levar a vida, assim, brincando. E eu acho que isso meio que norteia os caminhos que a gente vai Uhum. seguir como estudante, profissional, pesquisadora, praticamente independente da área que a gente escolha atuar. Sim, com certeza. Né? Tu na pedagogia, eu na física, minha irmã na psicologia, mas Uhum. somos brincantes, né? Eu gosto muito, assim. Aí entrei na pedagogia, né? Eu sou muito suspeita para falar também, porque, assim, uma das primeiras disciplinas que eu tive foi um ateliê com a professora Sandra Richter, assim. E me apaixonei completamente por ela como pessoa e por tudo que ela faz, assim. E ela sempre fala uma coisa que eu gosto muito, que é que o ser humano é humano porque brinca, né? A gente brinca porque a gente é humano e é humano porque brinca. Então eu gosto muito disso que a prof. Sandra fala, assim. E acho que isso que me conquistou mais ainda a querer brincar mais, mais e mais. Que legal. E conta pra gente como é que surgiu o Estúdio do Brincar. Então, o Estúdio do Brincar, ele surgiu na metade desse ano, né? Foi uma proposta do projeto de uma disciplina que é Diálogos Educacionais Comunitários e a gente tinha que fazer um projeto de extensão. Inicialmente, né, se não tivesse toda a situação do Covid, seria um projeto de extensão com a comunidade, né? A gente atuaria presencialmente. Só que tivemos que nos adaptar. Então a gente formou, eram grupos, né? E o nosso grupo teve essa ideia da brincadeira. Mas como é que a gente ia fazer essa brincadeira, né? Passar essa brincadeira.
E daí veio a ideia das redes sociais, né? Do Instagram, do Facebook, que hoje em dia bastante gente tem acesso e consegue acompanhar, né? E a brincadeira veio pra gente porque a gente lembrou muito de uma experiência que a gente teve ano passado com a Amanda Sena, que ela também tem o projeto que a gente grande também Ai, ela é brinca. maravilhosa. Maravilhosa. Ela teve na Unisc com a gente e a gente fez uma noite assim, todo mundo brincou com ela. E assim, aquilo foi fantástico. E eu acho que isso pra mim, assim, eu não posso falar por todo mundo, né? Mas pra mim aquilo foi marcante, marcante no curso inteiro. E levar essas brincadeiras, esses repertórios de brincadeiras para as crianças, para os pais, né? Inicialmente a gente ia fazer bem voltado só para o público infantil, que continua sendo, mas a gente quis ampliar também, óbvio que o público em geral consegue acessar, né? Mas para docentes, para pessoas, colegas que também estão se formando, né? E que querem ampliar esses repertórios de brincadeiras. Ai, bem legal. Então, gente, o Estúdio do Brincar migrou, né, para as redes sociais e o endereço é Estúdio do Brincar para todo Sim. mundo poder acessar, né? E fala para quem está nos ouvindo que ainda não passou lá né, pela página. Ok, vocês têm propostas de brincadeiras que vocês trazem, mas tem outras coisas rolando na página também, né? Isso. Inicialmente a gente tinha pensado nas brincadeiras, mas isso foi se tornando uma coisa muito maior, que a gente foi amando fazer, né? Então, hoje em dia a gente traz histórias também, traz músicas. As histórias a gente tenta disponibilizá-las em PDF para todo mundo conseguir acessar, porque também, né, não é só incentivar, a gente tem que dar os meios ali para as pessoas conseguirem acessar as histórias. A gente traz posts informativos também. Essas conversas contigo, com a Inara, assim, são conversas maravilhosas que eu acho, assim, enriqueceram a nossa página de uma maneira. Então, hoje a nossa página, ela tem basicamente isso, brincadeiras, histórias, músicas e esses conteúdos mais informativos também, que dialogam mais sobre a pedagogia, sobre a importância do brincar, né, da ludicidade. Eu acho que tá ficando muito bacana, assim, né? E é isso, ele vai ganhando vida, né? Às vezes Exato. a gente planeja, é que nem a gente querer planejar a vida de um filho, quer dizer, Não não tem. vai ser do jeito que a gente planejou, né? Eu, quando É. no início que ainda era quarentena, né? Depois virou algo que a gente nem sabe, Não dá para definir? não dá para definir. Eu comecei também fazendo umas lives que eu faço nas sextas à tarde, que se chama Brincandinho. Essa semana a gente vai fechar 20 semanas ininterruptas de lives, né? Sim. Com pessoal de todo o Brasil. Professores e contadores de histórias do Belém do Pará, de São Paulo, quem trabalha em TV, quem trabalha em escola, né? Rio de Janeiro, São Paulo, tem muita gente assim que participou já e que ainda vai participar. E Sim. quando eu comecei com a Brincandinho, eu pensei também, assim como o estúdio começou, pensando nas crianças, né? De propor brincadeiras para as crianças. E o que acabou acontecendo foi que foi juntando uma turma de adultos cansados de não saber o que fazer com esse caos todo, que deixa a saúde mental da gente completamente Abalada, né? bagunçada, né? E que achou ali um espaço de refúgio. E que é muito legal, porque virou a roda de chimarrão da semana com os amigos, porque o pessoal vem Sim. para brincar mesmo e para dar risada, né? Tanto quem divide a tela comigo quanto quem está participando. E não são crianças, são adultos, né? Mas aí eu lembrei do Brincandinho porque é nessa perspectiva que o estúdio foi tomando. Virou possibilidades porque eu organizo brincadeiras e quem eu convido também, né? De troca e de Isso. experiências que os professores podem se utilizar também, né? De estratégias de brincar que podem ser utilizados com as crianças virtualmente.
né? De brincar, Exato. de narrar, de brincar com a palavra. É, justamente nesse momento, né, que tu estava falando, eu acho que tudo tem um lado bom, porque assim, a gente começa a fazer esses conteúdos e na internet aproxima muito, né? Aproxima, como tu disse, pessoas de outros estados, outros lugares, aproxima. E esses conteúdos eu acho que assim, se tornaram muito importantes porque todo mundo teve que se adaptar, né? Os profs mandando os conteúdos online assim para as crianças. Então acho que acabou complementando assim e veio num momento que caiu muito bem assim o estúdio. É um espaço de pesquisa, né, de repositório, que Isso. ampara. E é importante, eu acho que é bem importante até porque é um espaço que eu penso que para os professores, principalmente, é um espaço que tu te sente seguro de ir buscar, né? É, Porque tem um amparo ali né, dos professores junto, vocês são um grupo, né, para trocar. a gente não faz nada sozinhas, assim, tudo que a gente fez foi muito juntas e assim o apoio das professoras, eu acho que isso credibiliza até nosso trabalho, Com o tudo que certeza. a gente faz ali, porque a gente tem apoio, a gente teve tudo que a gente fez, a gente consulta elas, assim, e a gente confia muito nelas, elas estão confiando na gente também. Então eu concordo muito com isso que tu disse, é um lugar seguro, porque a gente hoje em dia na internet, né, é difícil de achar às vezes também. Porque nessa época de pós-verdade todo mundo pode, né? E de rede tão aberta. Hoje ainda, hoje de manhã eu escrevendo a minha crônica da semana, o título dela é Nem Tudo Que Cai na Rede é Peixe, Perfeito. né? Mas pode ser. É, Então, e analisando um pouco disso, sabe, da rede social, que pode ser um espaço de doideira, né, de fake news, né, de muita mentira, assim, contada de uma muita. forma ficcional tão real que acaba, né, virando a pós-verdade. Então, realmente, tu tem que saber onde buscar informação de forma É, segura, né? E embora, para quem talvez não seja da área, eu acho que na educação é mais presente, na educação e na psicologia, o brincar como algo sério, é, né? Nos outros, assim, pensando proporcionalmente, né? Nos outros campos da saúde, a proporção é muito menor, né? É mais difícil sim. de conseguir se entender. Na físio, assim, minhas próprias alunas, assim, em estágio, muitas vezes quando estão começando, né, dizem, hoje eu não fiz nada, ele só quis brincar. E eu digo, como não fez nada, Tu né? já fez muito, quase E tudo. claro que na físio a gente tem algo que a gente precisa muito específico ali, às Sim. vezes, né? Por causa de uma alteração ortopédica, de uma disfunção neurológica. Mas no arroba Lela Ludens agora eu tenho tentado mostrar muito do que eu faço nos meus atendimentos e que Sim. é a partir do brincar, né? E que às vezes é o mais difícil, é quando a criança traz a brincadeira e eu tenho que ajustar o que eu preciso a partir do que ela me trouxe, né? Sim, eu vi que tu fez uma postagem esses dias, eu achei assim incrível, que é tu usar esse potente da criança, né, essa potência dela da brincadeira para chegar, né, onde tu quer, o objetivo no caso terapêutico daí, né? Mas tu falou isso, eu me lembrei muito. Hoje mesmo eu conversava com uma colega quando a gente fala da brincadeira assim, que ainda não é tão levada a sério, até pelos pais, assim, a nossa experiência mais na educação infantil, por exemplo. E que nos chegam assim. Eu pergunto pro meu filho o que ele fez na escola e ele diz que só brincou, assim, eu fico preocupado. Mas ele brincou e no brincar é tanta coisa que se aprende, que se constrói, é tudo, é relação humana, é matemática, tudo isso no brincar. E no brincar espontâneo da criança, não só no brincar Uhum. dirigido também, né? Tu sabes, olha só, eu vou te contar uma história que é muito importante nisso que tu tá falando, assim.
Uhum. Quando o meu filho, que hoje está com 16 anos, né? Quando ele era pequeno, ele devia estar com uns 2, 3 anos, o meu marido tinha sido demitido de um emprego. E daí o João ficava em casa meio turno com o pai, né? E o outro meio turno ia para a escolinha. E aquelas coisas de adulto bobo, né? Porque na verdade bobo somos nós que achamos que as crianças não entendem e a gente Uhum. ousa querer falar em código para elas não entenderem o que a gente está dizendo, né? E daí a gente Aham. fica ali se esforçando para achar um código desnecessário, porque eles estão Mas elas já sacando entenderam tudo, tudo. né? Porque Melhor que nós, às elas vezes. entendem no nosso tônus muscular, elas já mudou a Uhum. postura ali, né? E a gente ali administrando aquele cotidiano diferenciado. E ele tinha um Papai Noel, ele tem até hoje um Papai Noel de brinquedo, que a gente chamava, era o bebê Noel. Quando ia alguma amiga brincar, Uhum. virava o bebê, que era o boneco que tinha. E um dia tava ele brincando no quarto com uma amiga e com o bebê conforto, e eu só via aquela função de dar banho no bebê Noel, e cuida, Uhum. bota pra dormir, troca a fralda. E eu passei na frente da porta do quarto, olha que doido isso. E ele disse assim, psh, fala baixo, porque o bebê Noel tá dormindo e eu tô cuidando dele pra mamãe Nath ir trabalhar. Guria, eu desatei num choro no cantinho depois disso, porque eu Uhum. disse, Jesus, ele tá entendendo tudo que a gente tá passando. E a gente Tudo tá e. aqui bobeando, achando que ele não dá conta de entender. E tá ele ali elaborando no brincar dele tu, Uhum. toda a rotina dele, todo o cotidiano que tinha mudado, Sim, né? criando uma narrativa com aquilo até, assim, né? E eu acho que isso acontece muito. A gente tenta, assim, criar milindres, assim, para tratar a criança, para lidar como se ela não fosse capaz, assim. E tirar isso dela. Ela é capaz, ela é potente de muita coisa. A gente coloca... Tem muito essa cultura ainda, esse senso comum de colocar, às vezes, a criança, ou os bebês até mais pequenos, na posição de coitadinho, de não entende, de não pode passar, assim. E, na verdade, eles já têm uma capacidade de, assim, melhor que nós, às vezes, de entender o mundo e a vida. Eles conseguem administrar, né? Se tudo tá Uhum, organicamente, minimamente saudável na rotina deles, é óbvio, porque claro que numa sim, família disfuncional a situação é toda disfuncional, né? sim. Mas se tem, né, uma funcionalidade ali, é incrível essa capacidade deles criarem narrativas. E nesse Uhum, criar narrativa, eles vão organizando aquele turbilhão de sentimentos e de acontecimentos cotidianos, né? E às vezes a sim. criança vem narrar a sua experiência e o adulto depois, Uhum, né? sim. E que é o momento de organizar realmente aquilo tudo para poder seguir em frente, né? Sim, e como as brincadeiras, né, são tudo, 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 tudo nessa fase. Nessa fase, principalmente, né, porque é ali que eles vão se expressar. E não só nessas situações, às vezes situações até de diagnóstico de algumas questões, assim. Eu sei que na psicologia tem muito isso. É tudo feito a partir da brincadeira da criança, a partir de como a criança brinca, às vezes, né? Então, é uma coisa que às vezes ela é botada em segundo plano, até na própria educação infantil, que deveria ser o espaço onde a brincadeira é a protagonista, né? Junto com as crianças, e é deixada em segundo plano, porque né, a gente quer, nós adultos, infelizmente, a gente quer que as crianças estejam no nosso tempo, né? E é a nós que deveríamos nos adaptar ao tempo deles, né? Porque é incrível, né? Tu passa Uhum, uma tarde numa escola de educação infantil ou de anos iniciais, séries iniciais uhum, também, assim. É incrível. Eu fiz 2 mestrados, os dois, um na educação infantil e outro nos anos iniciais. O tempo do relógio é outro, né? Porque eles uhum. fazem
tanta coisa. Sabe, assim, eu pelo menos, eu perdia a noção do tempo. Eu não conseguia saber o tempo do relógio a partir só. Porque a gente, no cotidiano da gente, a gente sabe, deve ser mais ou menos tal hora, porque eu já fiz Uhum. isso, isso e aquilo. Na dinâmica deles, o tempo é completamente alterado, Né? É o né? tempo deles. É, e, e é, e é incrível, assim, né? O quanto de potência vem nisso, e eu acho que é por isso que dá essa sensação de, gente, essa tarde, às vezes aquela coisa que a gente diz assim, eu queria espichar o tempo, parece que cabe muita coisa dentro daquele tempo Uhum. de brincar, né? Porque ele Sim. é. Eu entendo, assim. Eu acho que essa questão que a gente está falando, por exemplo, da elaboração das questões, da criação de narrativas, o brincar espontâneo, ele é ali que se dá, né? Sim. Como eu trabalho na clínica fisioterapêutica, às vezes a gente tem que meio que tentar direcionar esse brincar, né? Nem sempre a gente dá conta. Mas tu estavas falando antes que nem da psicologia, né? Que a psicologia ela observa, avalia assim. Na clínica fisioterapêutica também muitas vezes é observando. E eu vejo que para quem não tem estrada ainda de estudo e de experiência, porque não basta daí a graduação, tu tem que ir Não estudar, é. tu tem que estudar outros autores, tu tem que estudar Piaget, tem que estudar Vygotsky, tem que estudar Freud, tem que estudar outros autores, porque vai para além do orgânico, né? Mas eu vejo que, assim, essa questão que aparece muitas vezes de só brincou, quando o teu olho, né? E isso na pedagogia também, porque vocês também têm que fazer uma série de avaliações, muitas vezes Demais. com roteiro, né? Se o Sim. teu olho está treinado para olhar e ver, tu não precisa colocar a criança em teste. Tu tá Com certeza. olhando e tá vendo. E não é eu tô só olhando o que ele tá fazendo. Não, porque só olhando, tu não sabe o que fazer com aquilo que tu tá olhando. Mas se tu É, sabe interpretar aquilo que ele está te mostrando, não é só olhar, tu teve que estudar muito para dar conta de entender aquilo, né? educar o olhar mesmo. A gente tem que educar o olhar. O mirar, né? A professora Sandra sempre traz isso, é o mirar. Então, tu tem que educar o teu olhar para ver que não é só uma brincadeira. Não existe isso, eu acho, de só uma brincadeira. Sabe? Quando tu educa o teu olhar para perceber tudo que está acontecendo ali, esse termo não existe mais. Porque é um momento de muitas possibilidades, né? E de múltiplas aprendizagens. Por exemplo, na físio, eu vou trazendo esse contraponto assim meu, porque é muito da Sim. minha prática, né? Às vezes lá na clínica acontece de algum estagiário dizer assim, mas eu vou jogar memória com a criança. Tá, mas daí eu vou estar trabalhando o cognitivo. Eu sempre respondo do mesmo jeito, que é assim, olha, se essa criança não tiver poderes paranormais de virar a carta com o poder do pensamento, se ela tiver que sentar e pegar com a mão dela para virar e desvirar, tu tá trabalhando força dos músculos posturais e coordenação motora, no mínimo isso, né? Sim. Então, não existe assim, agora eu penso, agora eu sinto e agora eu movimento. O cérebro da gente não é compartimentado assim, né? Não, não, e principalmente com as crianças. Elas nunca estão. Nunca é só uma coisa. Por exemplo, na educação infantil, quando tu tá observando, né, e tu vai tentar encaixar aquilo nos campos de experiência, nunca é uma coisa. Eles nunca estão fazendo uma coisa, nunca é só os traços, os sons, os movimentos, o eu, o outro e o nós. Não, é tudo isso. É tudo isso junto. Eles não fazem uma coisa sedimentada assim. Exatamente. Eu estou escrevendo aqui que a gente está falando sobre o brincar. Porque quem chega depois não sabe o que a gente está falando.
Deixa eu Sim, fixar o comentário. Estamos falando sobre o brincar na infância, sabe, assim, na infância, mas porque todos nós passamos por lá, né? Porque na verdade o brincar é do humano, do humano, né? exatamente. Eu ouço muito isso, assim, o brincar, quando se cria essa briga que às vezes cria de que a quem pertence o brincar, né? Que eu acho que na academia às vezes acontece, que não é da educação física, não é da pedagogia, não. A fisioterapia, então, nem pode chegar muito perto, porque só, né, assim, a psicologia pode, a educação física pode, a pedagogia pode, a fisioterapia, vamos pensar se pode, né? E daí, às vezes, eu tenho alguém para me abraçar e dizer, não, o brincar é da infância. E aí eu já digo, não, o brincar é do humano, Humano. É, né? exatamente. A gente esquece, eu acho, assim, porque a gente fica mecanizado, né? Quando a gente vira esse adulto, né? A gente se prende em rotina, a gente esquece do que o nosso corpo ele consegue fazer. No caso da brincadeira, a gente esquece que o nosso corpo ele faz barulho, assim, e eu acho que isso foi uma coisa que nesse projeto a gente sentiu muito. Porque até nós, da pedagogia, que queremos brincar e esquecemos de brincar. E quando a gente começou a gravar os vídeos, por exemplo, eu lembro assim, bem no início, a gente começou a gravar os vídeos e foi assim o despertar do projeto para nós, eu acho. Que a gente começou a gravar e viu que a gente conseguia e o que a gente estava fazendo e se divertiu fazendo aquilo. Então acho que aí o projeto ele começou a fazer um sentido assim imenso para nós. E como é isso, a gente mecaniza o nosso corpo e esquece que a gente brinca. Por isso que a gente coloca lá na infância o brincar. Porque a gente esquece, mas na verdade todo mundo brinca, deveria brincar, né? A gente se tira o direito, né? E quando a gente, quando abre uma possibilidade, tipo assim, vou fazer uma oficina. Não, então neste espaço aqui, eu posso, porque, ó, esse espaço aqui, ele tá fechadinho. Quando eu sair daqui, eu volto a ser gente grande. E, né, e a gente se auto-sabota com relação ao prazer, né? De, caramba, eu posso parar e jogar pife, eu posso parar e pular corda, eu posso, né? Mas a gente se auto-sabota muito, assim. É, se autolimita, né? É, é. É como se a gente virasse adulto e o nosso corpo desaprendesse a brincar. E não desaprende, na verdade, né? A gente é igual andar de bicicleta. A gente não desaprende a andar de bicicleta, a gente para de treinar. E quando a gente para de treinar, né, aquilo vai para um lugar lá dentro do nosso cérebro, esquecidinho, guardadinho e fica lá. Mas tá lá. Mas tá lá, exatamente. E precisa de uma coisinha para despertar isso, às vezes. Acho que quando a gente pensou no corpo, assim, no nosso projeto, acho que foi um pouco isso também. Despertar esse brincar que tá lá naquele lugarzinho. Porque a gente recebeu muitos comentários assim, lembrando das brincadeiras, tipo, nossa, eu nunca brinquei disso desse jeito, eu brincava disso. Até com meu namorado mesmo, eu comentei de uma brincadeira e falou, não, peraí, eu brincava disso, e daí a gente começou a ver como ele brincava, porque as brincadeiras elas são diferentes às vezes, como ele brincava e como a gente estava fazendo, então assim, se criou uma coisa muito bonita do despertar essa vontade de brincar de novo, né? Maravilha. É, na Brincandinho, isso aparece muito, assim, essa coisa. Porque todo mundo se diverte muito, a gente dá muita risada, né? Sim. O meu filho fica lá embaixo ouvindo, ele diz, mas que tanto vocês dão risada? Porque... E quem está Sim. acompanhando, como a gente procura brincadeiras interativas, porque daí é em live, né? A gente sempre tenta fazer brincadeiras que o pessoal que está vendo participe junto. É uma maluquice, assim, é muito engraçado, a gente ri muito. E daí eu sou uma neurocientista, né? Aí é isso, a gente ri, inspira mais, manda mais oxigênio para dentro do corpo da gente, oxigena o Tudo cérebro, melhora. tudo melhora. Né? É potencialmente terapêutico na medida em que a gente pensa o terapêutico como aquilo que te faz bem. Exatamente, Né? exatamente. Terapêutico não é o que cura, terapêutico é o que te É faz o que faz bem. bem.
né? Verdade. Eu lembro muito daquela noite com a Amanda, assim, por isso que eu digo que marcou demais, porque foi assim, 30 assim, a maioria meninas, né? A gente tem poucos meninos na pedagogia, mas assim, 30 adultos ali, em roda, no meio da Unisc, de noite, todo mundo em aula, brincando. E uma vez, depois eu escutei um comentário ainda assim, não, eu acho que aquelas gurias da pedagogia lá, tava uma gritaria naquele 8, o que era aquilo, sabe? E era a gente Uma brincando, rindo. balbúrdia. Uma balbúrdia, eu acho que a gente, assim, nunca se divertiu tanto, porque a gente brincou mesmo, a gente se entregou àquele brincar. E também veio muito, assim, de como a gente se priva, e alguém comentou que o adulto, ele tem medo dos pré-julgamentos, e assim como a gente fica com vergonha de brincar. Porque aquele dia, na hora, assim, de brincar, tinha uma que alguém tinha que ir pro meio da roda. E, meu Deus do céu, ninguém queria ir. Quando é com as crianças, 20, sim, todo mundo quer ir pro meio da roda junto, né? E como a gente começa, né, a colocar 500 coisas para impedir que a gente vá lá e a gente brinque, que a gente vá lá, que a gente se expresse, né? É. Eu conheci a Amanda em janeiro desse ano, num evento lá no Lamin, em Porto Alegre, e nós éramos, eu acho que umas 60 pessoas, dançando embaixo de uma figueira centenária, no último fim de semana antes de começar a quarentena. Meu Deus. Ainda bem que conseguiu ter essa experiência, né? Porque é única essa experiência. É maravilhosa. Elas são incríveis condutoras, né, do brincar. E eu sou focalizadora de danças circulares sagradas também. E que, dependendo da forma com que tu propõe a dança circular, é uma grande brincadeira também, né? Né? A gente pode usar as brincadeiras de roda e trabalhar de um jeito mais descompromissado, assim, e vira uma grande brincadeira, né? Tanto que quando eu tenho que focalizar uma roda para quem nunca dançou, e que não é uma formação nem nada, eu digo, gente, é para a gente aprender a rir de si, né? A gente vai tropeçar no próprio pé, vai cair, mas segue o fluxo, que alguém vai acertar o passo e a gente vai indo. Mas Sim. daí é o que a Cacá falou antes, né? Que a gente tem medo dos pré-julgamentos. A gente já se pré-julga porque a gente não quer passar por bobo, não quer fazer papel de idiota, não quer que ninguém ria da gente. E a gente acaba não conseguindo, a gente mesmo rir da gente muitas vezes, né? A gente se leva a sério demais. Eu acho que é muito isso. A gente começa a se levar a sério demais. Acho que quando a gente começou a gravar os vídeos, era muito isso também. Assim, era a gente tem que brincar na frente da câmera. Nós e a câmera brincando. Ai, primeiro, assim, meu Deus do céu, os primeiros vídeos dá tudo errado e a gente fica tudo travado, assim. Mas depois a gente vai se soltando. Mas é muito isso, a gente coloca assim, ai meu Deus, tô fazendo papel de bobo aqui, brincando na frente dessa câmera. E na verdade, não, tu tá, sabe, é maravilhoso. Eu gostei muito desse comentário aqui, brincar é coisa séria. É verdade, é bem séria. Não, só para quem estuda, para ter ideia, dimensão do tudo que se tem ali, né? Em qualquer brincar, como eu disse, a criança vai jogar jogo da memória, é tanta coisa que, se a gente for fazer um estudo de caso, dá para juntar uma equipe multidisciplinar e vai ter 1 milhão de coisas a ser analisada, entendeu? Da postura, da força, do movimento, da memória, da retenção, da atenção, né? Da linguagem, da figura a fundo, da visomotricidade. E é só Sim. um jogo de memória. Esse é só, sempre me mata, sabe? Não existe Quando isso, né? alguém me diz, e já me disseram, que eu só brinco, eu digo, nossa, gente, bom, eu fiz 2 graduações, estou na 2ª especialização, 2 mestrados, tenho 20 anos de docência universitária e eu só brinco, né? Sim. Não, é Não, muito mais difícil tu conduzir uma terapêutica ou
tu conduzir uma atividade com um grupo que seja pautada só no brincar. É muito mais fácil tu dar uma regra e todo mundo seguir. É menos prazeroso. Tu conseguir que uma criança participe, né, atentamente por muito tempo de uma tarefa que para ela não faz o Não menor faz sentido sentido, nenhum. né? Que eu acho muito, mas que a brincadeira quando a gente se propõe, né, a trabalhar com o brincar, é isso, é a busca do sentido para quem está brincando. Sim, exatamente. E eu ia falar antes que para as crianças, assim, quando elas estão brincando, às vezes, assim, elas constroem narrativas tão grandes e vão tão longe, assim, que o adulto, a gente está tão fora desse mundo de brincar, a gente não consegue acompanhar, às vezes. Por isso que é mais difícil, é mais trabalhoso e esse é a grande luta que a gente quer, que não se vá pelo caminho mais fácil, né? Porque acaba que vai pelo caminho mais fácil e se perde muita coisa. Não que, assim, as professoras sempre falam, não vai assim, sabe, acontecer, vai acabar o mundo. Mas podia ser tão melhor, podia ser tão mais rica essa infância, né? Então acho que a gente, como pedagogas, acho que o nosso estudo, tudo que a gente faz, é pra gente aprender a não ir por esse caminho fácil, né? É. É um trilhar, é um caminho de estudo, eu penso, porque também já lecionei na psicologia, já dei uma disciplina na pedagogia. Penso como professora e como estudante, que é muito mais difícil a gente conseguir trilhar esse caminho, sabe? Estudando, assim... Opa! Caiu. Oh, Jesus. Vamos ver se não vai ficar caindo aqui, senão eu seguro ele. Primeira vez que deu esse brete aqui no meu, com esse coisa. Se cair de novo, eu volto. Tá bom. Porque estudar o brincar e conseguir brincar, não só teorizar, né? Conseguir trilhar juntos, estudar sobre o brincar e não fazer isso, ganhar um academicismo de tal forma que eu pare de brincar, não é fácil. Não. Não, tu tem que. Eu acho que é muito tu viver ou brincar, assim. A gente, como. A gente está fazendo o estúdio, a gente está estudando sobre o brincar, eu acho que para nós é muito isso. A gente está fazendo na prática e na educação infantil também. E na teoria, então, isso se complementa e faz sentido para nós também. Começa a fazer mais sentido isso. Sim. É. Exatamente. A Cacá falou que quem não conhece o processo, a importância, que faz desdém desse processo, né? Porque daí é isso, quando tu só brinca ou olha o brincar e não brinca, que eu acho que é mais isso, né? É quem não brinca, não entende o quanto de coisas, o quão complexo é, né? Qualquer movimento humano, se eu for fazer uma análise a partir do movimento, porque eu posso fazer essa análise a partir de muitos lugares, mas se eu for fazer uma análise só a partir do movimento, que é estar, sabe, assim, para qualquer brincadeira, 5 Marias, pular corda, como é que se jogar jogo da velha, sentado. É tanta complexidade para ser estudado naquele gesto, naquele ato motor, que é intencional, que é aprendido, nossa, é tanta coisa que precisa ser feita ali para aquilo acontecer, né? Que realmente não tem como isso. Tu tem que primeiro querer entender o quão aquilo é complexo. Sim. E como tem esse desdém tão grande do processo do brincar, tem também de quem brinca, né? Por exemplo, assim, que a criança só quer brincar. Ou o profissional que vai trabalhar na educação infantil, por exemplo, porque que vai só brincar. Então, acontece todo um processo, né, de desvalorização do ser que brinca.
né? Que é o ser, também tá passando vergonha aí, que tá brincando, sabe? Ou só quer saber disso. Então é toda uma desvalorização. E aí a gente acaba que não brinca mesmo, porque a gente foi ensinado que brincar é legal só na infância e também só na hora ali que o adulto acha legal a criança brincar. E é isso, a gente é ensinado que não se deve mais brincar, né? E tem uma coisa que eu adoro ouvir de sacanagem, porque eu fico furiosa quando eu ouço, que é quando dizem assim, ai, aquela criança só quer brincar, ela é muito infantil. Sim, mas ela é muito infantil, ela é para Sim, ser infantil. é pra ser. Né? Mas as crianças ouvem isso e começam, quando chegam ali pelos 10 anos, 11 anos, muitas delas começam a não querer ser infantis. Né? Não querem nem ser mais chamadas de criança, né? Não, bom, isso acho que com 5, quando tu compara uma criança um pouco maior com uma do berçário, não, né? Eu já sou grande, não sou mais do beberçário. Mas é claro, uma criança é para ser infantil. Eu lembro que eu ouvi uma vez isso de uma profissional da saúde, de dizer que a linguagem de tal criança com 2 anos de idade era uma linguagem muito infantil. Eu disse, pois é, né? Com 2 anos, não é que eu achei que era para ser infantil mesmo. O que é, né? Eu achei esse comentário aqui muito interessante, que chega nos anos iniciais, os pais acham que o professor que brinca não ensina nada. Eu acho que acontece também muito uma quebra, assim. Por exemplo, a educação infantil serve só para brincar, e daí a criança passa para os anos iniciais, assim, de forma brusca, e ela não brinca mais, só em 15 minutos ali no recreio, e o brincar, ele cai assim, sai do segundo plano e vai, sei lá, pro último plano que tem. E eu acho que, então assim, o brincar, ele fica num período tão pequeno ali da educação infantil, tu brinca 5 anos, e depois acabou. Acabou, é proibido brincar. E eu não sei como é que é, a Cacá tá bem junto com a gente. Cacá, diz pra gente o que tu acha disso que eu vou dizer também, do que eu percebo. Mas eu vejo que em vez de a gente ganhar espaço do brincar no ensino fundamental, a gente está perdendo espaço do brincar na educação infantil. Né? Porque, e eu entendo que tem uma pressão muitas vezes das famílias para isso. Tá? Eu lembro que quando o meu filho estava na escolinha, tinha toda uma coisa assim dos trabalhinhos no papel, né? E eu lembro que a minha briga era assim, gente, eu escolhi essa escolinha porque ela tem um pátio maravilhoso e eu quero que ele brinque nesse pátio. Sim. Mas havia uma cobrança, né, dos adultos de que eles produzissem atividade. Sim. Vamos ver o que a Cacá escreveu. A mania do adulto é adultizar a criança em todos os sentidos. No modo de vestir, no modo de pensar, nas relações, né? Deixa eu ver, escreveram ali também. Sim, uma tia minha tirou o filho da escola agora, nesse período, porque eles só brincam. De novo, né? O só brinca. Só brincam. Dá uma dor no coração, né? Quando a gente ouve só brincam. Eu acho que esse vai ser assim a minha luta daqui para sempre foi, mas mais intensa ainda, sabe, profissionalmente. Não existe só brincar, né? Não. E uma vez, numa formação pedagógica, eu falei para um grupo de professores eu dei uma sugestão muito doida. É que eu tenho umas ideias meio loucas às vezes. Mas é assim, ó. Todo mundo acha propaganda de sabão em pó que diz: deixe seu filho se sujar, ele aprende brincando, depois a gente lava a roupa com sabão em pó tal, né? Aí todo mundo acha tão lindo, se emociona, chora, inclusive os pais, né? Aí é lindo na propaganda, mas só um pouquinho. Quando vai para a educação infantil, meu filho tem que voltar limpo. Deus o livre. Deus o livre voltar com uma camiseta suja. E isso a prof. Sandra sempre fala muito. A sujeira, assim, é a maior inimiga, assim, das crianças, parece. Porque, meu Deus, não pode brincar com tinta, não pode brincar com barro, porque suja, com água, porque que vai molhar. Não pode fazer nada, não pode rolar na grama, porque suja.
Então, assim, não pode fazer nada, pode ficar sentadinho brincando de Lego a tarde inteira, né? Porque se não pode fazer isso, vai brincar com o que precisa conhecer, precisa pegar, precisa. E, por exemplo, a tinta, assim, ela sempre fala, a tinta não suja, a tinta ela mancha, porque ela pinta, a tinta é para pintar, não é sujeira, né? Eu acho que também é uma, assim, mudar a visão sobre essa sujeira. Uhum. Não, a minha ideia estapafúrdia foi: comecem as reuniões de ano com os pais com uma propaganda de sabão em pó Imagina! e deem de lembrança o saquinho de sabão em pó. Sim. Porque, né, por que na propaganda é lindo e, né, e na escola não é, em casa não é, né? Sim. A Cacá falou que a perda desse espaço é justamente pelas cobranças na superprodução, né? É. E que é isso, em vez de a gente ganhar mais espaço, né, nos anos iniciais, a gente vai perdendo espaço na educação infantil por conta dessa cobrança de como se a criança fosse ser uma criança muito mais inteligente se ela apenas usasse a mão e o raciocínio lógico, como se não precisasse de raciocínio lógico para subir num escorregador e escorregar. Uhum. É Né? que o raciocínio lógico parece estar no lugar do adulto e da atividade que o adulto faz, né? Que é o pintar, e pintar dentro da linha de preferência, né? O pintar bonitinho lá, o fazer atividade no papel que dá o resultado. Já na educação infantil eles têm que estar dando resultado, né? Tem que estar cheio de trabalhinho para colocar no parecer lá do final do ano. Então, assim, chega a ser cruel, eu acredito, assim, de certa forma. Porque na educação infantil a gente está tirando isso, né? Que é o lugar. A professora Sandra sempre traz essa questão, por exemplo, assim, agora tem isso de colocar a grama sintética nas escolas, sabe? Então, assim, vamos resolver o problema da sujeira, vamos tirar a grama. Então, vamos tirar os lugares que as crianças podem se sujar. Então, as crianças vão ficar o quê? Dentro da sala o dia inteiro, um tapetinho lá. E é isso. Sabe, uma coisa que me angustia um tanto é que a gente está há tanto tempo discutindo essas questões, sabe? E a gente discute, e a impressão que eu tenho é que a gente está andando, que a gente estava pelo menos andando em marcha estacionária. Agora a gente está andando de marcha ré, né? Sim. E eu realmente, assim, a gente olha na educação infantil para a educação italiana e acha o máximo, mas na prática não pode sujar, então só um pouquinho, Sim. porque, né, então não é o máximo, porque eles dizem que pode, né? A Cacá disse que ela consegue convencer os pais uma vez por ano. Fazemos a brincadeira da tinta livre e do banho de mangueira. Aí suja e já limpa. O caos é que a criança pinta a maçã arco-íris ou preta. O caos é quando a criança pinta a maçã arco-íris ou preta. Mas É. né, a ficção é dela, deixa ela ficcionar. Mas é muito isso, né? Tem que pintar da cor certinha, da cor exata, tem que ser tudo muito realista, né? Tudo tem que ser muito realista, porque a gente não quer abstrair nada, não quer imaginar nada, né? E essa questão da sujeira também, não só os pais, também dentro da escola, porque dentro da escola é todo uma equipe, né? Então tem as meninas da limpeza, e daí as próprias meninas da limpeza, às vezes, já, assim, não pode, elas já ficam bravas se faz sujeira, né? Então, dentro da própria escola, tu não tem essa liberdade. Eu já fiz assessoria pedagógica em alguns municípios do interior, e que as escolas que melhor conseguiam produzir nesse sentido eram escolas que tinham uma equipe que a equipe inteira abraçava. Tinha formação pedagógica, todo mundo ia para a formação pedagógica. O pessoal da merenda ia para a formação pedagógica. Para Porque é todo um todo corpo mundo educacional, é. entender o todo, né? Sim. E era legal porque empoderava todo mundo, sabe? Tu conseguia mostrar para cada um, olha, só vai dar certo se todo mundo se comprometer com a mesma questão,
Se um não se Uhum. comprometer, vai dar brete, né? É, E isso é exatamente. legal, quando tu consegue na escola colocar. E eu acho que, sabe, assim, foi uma época muito legal naquele município, porque era isso, assim. Tu não vê as merendeiras indo para uma formação pedagógica, Uhum. ouvir sobre neuroaprendizagem, É sabe? verdade. Agora, quando me falavam, Lela, tu vai falar para um grupo, tá todo mundo, né? E tá o pessoal da merenda, tá o pessoal da limpeza. O que que eu fazia na minha fala? Eu já ia costurando, né? Eu ia Uhum. falando da neuroaprendizagem e já ia falando disso tudo e mostrando a importância de cada um, Sim, é que né? a escola ela não se faz só dos professores e das crianças. É todo um corpo que tem que estar comprometido com qualquer projeto dentro da escola. Normalmente todo o corpo tem que estar, toda a equipe tem que estar comprometida, né? Senão aquilo não tem como ir para frente, porque bom, se não tem alguém lá fazendo a merenda, se não tem alguém limpando lá, não tem. Isso é todo um sistema, né? Comunidade escolar é todo mundo, né? Uhum, uhum, Família, escola, com professores, funcionários, administração, todo mundo. comunidade, porque senão é isso, cada um fala uma coisa e coitadinha da criança para dar conta de entender o caos, Uhum. né? Ela fica ali no meio, todo mundo fala o que ela tem que fazer, o que ela não pode fazer, e é isso aí. E daí, às vezes, cada um fala ainda uma coisa diferente do que pode e do que não pode. E não tem, ela vai ficar perdida mesmo, né? Com certeza, é uma hora pode sujar, outra hora não pode, uma prof deixa, outra prof não deixa. Então, assim, acho que o diálogo é uma das coisas mais importantes quando a gente está tentando construir um projeto pedagógico focado nisso, assim, o diálogo sempre. E se entender, né? Com certeza. Mas a única possibilidade de se aproximar de um entendimento é o diálogo, Com né? certeza. E com as crianças também, né? Escutar o que elas também têm a dizer sobre isso, porque as crianças também fazem parte, né? Não, e outra coisa, elas às vezes, a gente fica, né, porque a gente está no olho do furacão e a gente não enxerga às vezes a coisa de fora. Não enxerga, às vezes, se tu está no olho do furacão, tu não enxerga, né, a situação de fora. E como a criança não tem a preocupação que a gente tem as preocupações que a gente tem a longo prazo, às vezes ela aponta uma solução tão simples para uma coisa complexa que era só ouvir o que elas tinham para dizer, que elas às vezes apontam realmente algo muito simples, É, né? a gente que Ou tem mania de fazem, complicar tudo. né? Que é nessa última postagem, por exemplo, que eu fiz do meu atendimento, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Calma, né? Inspira, respira, não pira, acolhe e aprende junto. Aprende junto. Não acha que o adulto tem que saber tudo, né? Não, nunca. Eu acho que a gente só consegue ensinar alguma coisa quando a gente está aprendendo junto. Se a gente não, o Paulo Freire fala isso. Se a gente não aprende mais, a gente não ensina nada. E a gente não pode querer achar que a gente parou de aprender em algum momento, que nosso conhecimento a partir dali é inato, nada acontece com ele e é isso aí, sabe? As crianças sabem menos e elas que têm que escutar a gente. Isso é inaceitável. Não, e é muito bom, assim, poder te ouvir falar isso, sabe? Porque é isso, se eu já sei tudo, eu me fecho para todas as outras possibilidades, né, de aprendências, assim. E como eu sou uma pensadora do pensamento complexo, não existe como fechar, né? Como eu te falei, Não. eu posso analisar um jogo né, um momento de jogar memória a partir de infinitas possibilidades e perspectivas de analisar aquilo, né? E diferentes profissionais que vão ter diferentes perspectivas vão poder analisar de diferentes formas também. E se eles sentarem para dialogar, aí o complexo acontece, né? Sim, A aproximação do entendimento do complexo. sim, com certeza. Nada é tão simples, né? Não Não tem como existe. ser. É, O humano é muito complexo. é. Pelo menos não é tão simplório, né, quanto se É, pensa. Que daí é essa coisa do só.
né? Só jogou Só memória, faz. só brincou, né? Perdeu tempo, Exatamente. não existe perder tempo, gente, né? Não a gente não Não, perde tempo, a gente investe tempo em algo. Não fazer nada não é perder tempo, é investir tempo em não fazer nada, né? exatamente. E não existe não fazer nada, porque tu pode, não existe não pensar, não respirar, só não faz nada Não, quem já morreu, porque, exatamente. né? Enquanto está lá meditando, tirando todos os pensamentos que te atrapalham a mente da cabeça, mas tu tá respirando, teu sangue tá correndo nas veias, teus músculos estão contraídos para te manter naquela postura. Alguma coisa tá acontecendo. Não, e alguma coisa muito complexa, né? Na verdade, inúmeras coisas muito complexas estão É, acontecendo. Não, o nada não existe. é de novo esse nosso pensamento, né? Enfim, o sistema faz a gente pensar isso, que a gente só está fazendo alguma coisa quando a gente está dando um resultado, quando a gente está produzindo alguma coisa. Só nesses momentos a gente está fazendo alguma coisa. E a gente incorpora isso de uma maneira que, assim, muita gente, até nessa quarentena, assim, que está fazendo o trabalho online, assim, acha que não está fazendo nada, às vezes, porque não está fazendo ali o físico, não está, sabe, interagindo tanto. Então acha que não está fazendo nada. Mas assim, é essa ligação com a produção e com o resultado, né? E o resultado que se espera que. Porque assim, não é o resultado, porque não é um resultado qualquer, é o resultado que o Sim. outro espera, né? O que eu espero que seja esse. Se for um pouquinho abaixo, já é como se não fosse nada, né? Exatamente. A gente realmente é especialista em se auto-sabotar, Demais. Demais, a né? gente não consegue nem um pouquinho assim se colocar, né, pra cima. Olha tudo que a gente faz, né, brincando, tanto que a gente quer simplificar as coisas, porque a gente também, eu só fiz isso hoje, eu só fiz aquilo. Então, assim, a gente se coloca nesse simplificado do eu só faço, né? Parece que se a gente não está no limite do esgotamento físico e mental, a gente não fez nada, né? Só que o Exatamente. limite é sempre adoecedor, né? É, mas virou quase assim normal, assim, estar nesse limite. Assim, virou bonito estar nesse limite às vezes, né? Sim, sim. Eu acho que, como disse Lulu Santos, assim caminha a humanidade em passos de formiga e sem vontade, É, porque a gente realmente vai ter que achar o rumo e o prumo de andar para frente de novo sem adoecer, né? Cacá disse que ia escolher o tempo certo para se aposentar, não saberia trabalhar com todo esse distanciamento. A é gente vai complicado. aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Ai, preciso dizer uma coisa. Diz. Momento sofrência, 1 minuto e 53. Pra terminar, Estamos em contagem regressiva. meu Deus, mas passou rápido, Passou né? muito rápido. Eu Muito rápido. sinceramente acho que a gente tem que ter um papo com quem gosta de brincar parte 2, porque, Ah, eu acho legal. porque é muita coisa bacana que a gente vai tecendo juntas, Muita. né? Muita, E, muita e, coisa. e com um aprofundamento bacana assim do nosso fazer. Queria te Sim. agradecer muito, dizer que o Estúdio do Brincar tá muito legal, vida longa esse projeto, e que é uma alegria poder conversar com uma estudante de pedagogia de 20 anos, com tudo isso que a gente conversou aqui, com todo esse Sim. desejo, com toda essa potência. A Cacá já disse lá da fronteira que quer mais. E Olha, eu tenho que te agradecer também, porque é uma oportunidade muito, muito grande estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar sobre esse assunto que a gente estuda tanto, assim, que eu quero tanto depois que me formar, assim, continuar engajada com essas questões que eu acho que mais gente deveria estar engajado, né? Com isso, então assim, eu estou muito feliz, muito, muito obrigada por me receber aqui. Com certeza a gente pode fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, porque não acaba, né? Esse assunto é gigante, não acaba.
Vamos fazer sim. Obrigada, pessoal, que esteve com a gente. Aguardem então a nossa parte 2. Quem sabe, você, né, mês da É, criança. Vamos é conversar sobre verdade. criançar, sobre ludicidade. E vamos juntas, né? Vamos seguir Vamos. juntos trilhando esse caminho maravilhoso.